Sejam todos bem-vindos. No nosso último vídeo, nós fizemos a montagem de um pequeno quadro de distribuição para 127 volts. E cada componente que nós instalamos naquela ocasião vai ser apresentado individualmente com maiores detalhes nos nossos próximos vídeos. E nós vamos iniciar hoje com os dispositivos que apresentam a característica diferencial residual. Entre eles, nós temos o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. É muito importante que você compartilhe esse vídeo com seus contatos, porque isso vai nos ajudar a trazer conteúdos com muito mais qualidade para vocês. Então, compartilhe, deixe seu comentário, dê seu like, dê sua sugestão e deixe tudo aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de acionar o sininho das notificações para receber em primeiríssima mão qualquer vídeo que for postado aqui na plataforma. Então, o IDR é o nosso tema de hoje. Quem trabalha com projetos sabe que esse componente ele já é obrigatório nos quadros de distribuição desde o ano de 1997, que foi quando a NBR 5410 incluiu lá no seu item de generalidades, mais precisamente no item 5.1.3.2.1.1, a obrigatoriedade do uso desse componente de proteção. E o interessante é que mesmo após mais de 20 anos, ainda há pessoas da própria área de elétrica que dizem que o IDR não funciona, que só traz problema, que desliga os circuitos a todo momento, que traz problemas na manutenção. E nós observamos que algumas dessas pessoas, elas normalmente são eletricistas, aqueles eletricistas mais antigos, que chegam a recomendar que não seja usado o IDR para evitar problemas. E isso é um erro grosseiro. Na verdade, o IDR estará cumprindo apenas a sua função básica, que é detectar as fugas de corrente e desligar o circuito quando essa fuga de corrente atingir um patamar que seja considerado de risco. E esse patamar hoje está limitado a 0,03 amperes. Em uma instalação nova, as fugas de corrente podem acontecer, mas, obviamente, elas são menos frequentes do que em instalações antigas, que podem ter desgaste na isolação dos condutores, podem ter falha na isolação das emendas, apresentam aquelas caixinhas de passagem metálicas, que elas existem ainda até hoje em instalações mais antigas, e essas caixinhas metálicas, elas facilitam a ocorrência dessas fugas de corrente nessas instalações. Então, se você for observar direitinho, muitos acidentes que ocorreram com crianças que colocaram os dedinhos nas tomadas, esses acidentes poderiam ter sido evitados se houvesse um IDR presente naquele circuito. Porque o IDR ele usa dois fatores que são determinantes no que diz respeito aos danos que um choque elétrico pode causar ao corpo humano. Um é a intensidade da corrente. Essa intensidade, que você já sabe, vai ser limitada a 0,03 amperes. E, teoricamente, não irá representar nenhum risco de morte para o ser humano. E o outro é o tempo que essa corrente vai permanecer no corpo da vítima. Quando ocorre o contato de uma pessoa com a superfície energizada, a tendência é que essa corrente
venha a escoar para a terra. E essa diferença de corrente que não vai retornar lá para o IDR, ela vai ser sentida por ele. E se essa corrente atingir a corrente residual de disparo, ele vai ser acionado automaticamente em um tempo muito curto, coisa de centésimos de segundo. E aí ele cumpre duas funções. Primeiro, percebe a diferença de corrente e desliga imediatamente. E segundo, ao desligar, o IDR protege aquela pessoa que acidentalmente teve contato com aquela superfície energizada. Vale lembrar que o IDR não protege contra o choque elétrico. Ele vai impedir que esse choque fique em contato por um tempo mais elevado com o corpo da vítima, e aí ele vai diminuir radicalmente a periculosidade desse choque elétrico. Na maioria das vezes, ele é tão rápido que o choque nem chega a ser sentido. Muito bem. Fisicamente, os IDRs têm essa aparência que você está vendo aí. E essa aparência ela pode mudar de acordo com o fabricante. Aí você vê que nós temos um IDR bipolar, o tripolar e o tetrapolar. Também é muito importante que, pelo menos uma vez por mês, seja feito o teste que comprova que o IDR está funcionando normalmente. E ele é feito usando esse botão de teste que está disponível nesses equipamentos. Independente de qual seja a classe de utilização, você vai fazer esse teste. Os fabricantes, eles seguem alguns critérios normativos para fabricar IDRs específicos para corrente alternada e corrente contínua. E aí foram criadas algumas classes que estão distribuídas dessa forma que está sendo mostrada aí. A classe AC, que é o tipo mais comum, ela é o tipo de IDR para corrente alternada e normalmente eles são utilizados em instalações residenciais, comerciais, prediais e até mesmo instalações industriais. A classe A, esse IDR atende à corrente alternada e à corrente contínua pulsante. É muito usado em circuitos que contêm dispositivos eletrônicos que alteram a forma de onda da frequência. A classe B é o tipo mais completo. Ele abrange a corrente alternada e a corrente contínua pura e corrente contínua pulsante. Normalmente, esse IDR é usado em circuitos trifásicos que possuam alterações nas ondas senoidais que são geradas por cargas como os equipamentos eletromédicos, que normalmente têm essa característica. Veja agora alguns questionamentos muito comuns a respeito da forma de utilização do IDR. 1. Posso usar apenas um IDR no meu quadro? Foi exatamente o que nós fizemos naquele quadro que nós montamos no último vídeo. Nós podemos usar apenas um IDR, mas tem um inconveniente. Se a sua instalação não estiver funcionando adequadamente, sem nenhum ponto de fuga de corrente, o IDR vai atuar com mais frequência e se ele for usado como geral, ele vai desligar várias vezes todos os seus circuitos. É aquela história. Pode, mas não deve. Segundo, posso usar um IDR por circuito? Pode. A própria norma sugere alguns circuitos que devem obrigatoriamente ter esse tipo de proteção. Isso você pode ver aí. Terceiro, posso usar um IDR para um conjunto de circuitos? Também pode, desde que você atenda
aqueles pontos que a norma traz como pontos obrigatórios de instalação de IDR. Quarto, posso instalar o IDR como proteção geral? Não. O uso do IDR não dispensa as outras proteções. Você não pode usar o IDR como proteção geral, diferente do DDR, que é um disjuntor diferencial residual. Esse sim pode ser usado como disjuntor geral e ele já traz no seu interior a proteção diferencial residual como uma das suas características. Você gostaria de acrescentar algo mais a essa apresentação? Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão. No nosso próximo vídeo, nós iremos destacar o dispositivo de proteção contra surtos, popularmente conhecido como DPS. Forte abraço a todos e até a nossa próxima dica.